Olá, sou a professora Paola Batista Paranaíba e retorno com vocês para a gente trabalhar a segunda parte do tema atividades recreativas em ambientes hospitalares. Sendo um tema que já foi abordado no módulo 1, trazendo a história de como que a recreação entrou para os hospitais, como que é feito o trabalho dos recreadores, qual é o perfil dos recreadores. Nesse módulo de hoje, nós vamos estar vendo sobre os benefícios que essa atividade proporciona, algumas atividades que podem ser trabalhadas no decorrer da recreação no ambiente hospitalar. Vamos também ter os conceitos e diferenças entre jogos, brinquedos e brincadeiras e o que isso tudo tem a ver com a nossa atividade, que são as atividades recreativas em ambientes hospitalares. Lembrando que o ambiente hospitalar, até por uma cultura, ele é um ambiente frio, é um ambiente onde as pessoas estão em alguma situação debilitadas, em algum momento frágeis, e que nós temos que respeitar esse momento, esse espaço e trabalhar de uma forma onde nós contribuímos com o tratamento e não atrapalhando esse tratamento. Então a gente traz ali os benefícios da recreação na recuperação hospitalar. É lógico que tem várias situações que nós precisamos nos precaver. Por exemplo, colocar um recreador dentro de um ambiente hospitalar chamado de urgência ou emergência pode trazer vários transtornos. Porém, colocar um recreador dentro de um ambiente hospitalar, onde esse paciente já teve todos os cuidados médicos, onde esse paciente já passou por todo o primeiro processo, o processo inicial de tratamento, pode ser algo satisfatório. E as pesquisas, elas vão aumentando com o passar dos anos. É um ramo de atividade profissional que ganha muita força no mercado, que são os recreadores, que é a pessoa que trabalha para um melhor aproveitamento do tempo ósseo do outro, considerando o lazer como aquele momento onde a gente pode não fazer nada. E é super interessante quando você pergunta para a pessoa o que você quer fazer e ela fala fazer nada. Esse fazer nada é um momento de lazer, é um momento dela com ela mesma e deve ser respeitado. Portanto, quando a gente trabalha dentro do hospital, nós também precisamos pensar nisso. Muitas vezes vamos ser bem recebidos, outras vezes não. E esse entrar e sair é algo que nós precisamos ter muita clareza e muita sensibilidade para sentir. Então, como que surge isso? Nós vimos lá no primeiro módulo, onde o Patty Adams, ele cria uma situação ali de uma recreação hospitalar, e essa recreação ela se torna um filme, se torna um livro, que é o Patty Adams, O Amor é Contagioso. E aí, o que ele traz com isso? Que quando eu trabalho a pesquisa em torno do ambiente hospitalar, da recreação, o que a recreação proporciona, tem vários pontos positivos, tem vários resultados positivos que são apresentados. Uma das pesquisas realizadas foi feita através de questionários e de fichas de acompanhamento do paciente, aonde se media o nível de satisfação, de melhora, se contribuía ou não, e o resultado foi positivo. Então, a gente percebe que a ciência entra para comprovar o que começou como uma simples brincadeira, aonde o sorrir, aonde o falar alivia a dor daquele momento, daquele paciente que se encontra hospitalizado.
Uma das questões que nós percebemos que é o ponto-chave da recreação em ambiente hospitalar é a humanização. Quando eu trabalho em um ambiente mais humano, onde as pessoas são mais acolhedoras, onde as pessoas valorizam mais o ser do que o ter, a minha eficiência no trabalho, ela é melhor. E assim, quando eu vou para dentro de um hospital, e aí um dos pontos preocupantes é que no Brasil são poucos hospitais ainda que têm esse trabalho humanitário, que tem essa humanização no atendimento, que tem essa humanização no acolhimento, tanto do paciente quanto dos acompanhantes. Uma ressalva é que o acompanhante, ele precisa também ser cuidado. Cuidar de pessoas que estão em uma fase, que estão passando por uma fase de doença, é algo cansativo, fisicamente e mentalmente. E por ser cansativo, esse cuidador, esse acompanhante, ele merece um olhar também de cuidado. E essa humanização, ela vem mostrando para a gente que isso é positivo. Então, se eu estou numa sala de espera, esperar é algo que ninguém gosta, é algo super desagradável. Quando começa a demorar muito, nós já vamos ficando incomodados, já começa a andar de um lado para o outro. Então, se eu tenho ali pessoas capacitadas para poder fazer um entretenimento com aquelas pessoas que estão esperando, o tempo vai passar mais rápido. A satisfação, por mais que a pessoa seja carrancuda, seja fechada, em algum momento ela vai dar uma liberada, vai se sentir mais leve, vai rir, vai conversar com outras pessoas ali. Então, a humanização, ela é um ponto aonde precisa ser trabalhado. Porém, a gente sempre reforça, não é chegar e fazer qualquer coisa no ambiente hospitalar, não é isso. Nós precisamos primeiro conhecer o ambiente, saber quais são as restrições, quais os tipos de paciente que serão ali atendidos, para ter um planejamento prévio, para a gente poder ter uma forma. Por exemplo, se eu estou dentro de um hospital que trabalha com tratamento de alergia, se é um tratamento para alérgicos, já está me informando que eu tenho restrições. Então, plumas, paetês, que são acessórios que a gente usa em alguma determinada fantasia, de repente não pode fazer parte do figurino. Então, até para a gente preparar o nosso figurino, a nossa entrada dentro do ambiente hospitalar, eu preciso ter uma prévia, eu preciso ter conversado com a direção, com o corpo clínico, para saber se eu posso estar fazendo e o que eu posso, o que eu não posso. Então, hora nenhuma o recreador, ele está apto e muito menos autorizado a passar por cima de qualquer orientação médica. Então, ela só vai ter benefícios se a gente trabalhar junto. Se eu trabalho enquanto recreadora junto com o corpo clínico, no bem-estar, tudo, eu consigo promover a humanização dentro do ambiente hospitalar. De forma resumida, o que eu trago de benefícios da recreação hospitalar? O que a recreação hospitalar pode proporcionar para o paciente? Uma melhor qualidade de vida durante a internação. Eu acredito que todos nós, eu, vocês que estão assistindo, em algum momento nós passamos por um período dentro do hospital, né? Seja acompanhando alguém ou seja necessitando de cuidados. Não penso agora como trabalho, mas como pessoa que está ali recebendo um tratamento.
Quem está recebendo o tratamento, primeiro, a primeira coisa que ele imagina é que ele vai morrer. Por quê? Nós somos pessimistas, infelizmente. Infelizmente. Tanto é que nós damos ênfase para o que é ruim e não damos moral para o que é bom. Então, essa ênfase para o que é ruim faz com que quando a gente está debilitado, a primeira sensação é a de morte. Eu vou morrer, eu não vou dar conta. E o cuidador nosso, o nosso acompanhante, ele acaba que ele entra na mesma vibração ali e gera uma situação de desconforto. Então, o que a recreação hospitalar pode fazer? Por exemplo, a melhoria da qualidade de vida. Mostrar que, além daquele espaço, eu posso ter uma vida mais adequada, mais favorável, né? Nesse decorrer. Criança sente muito, porque a criança, primeiro, ela sai do ambiente de conforto dela, de segurança, que é a casa, que é a escola, e aí ela vai para dentro de um hospital, aonde ela vai ter que ser furada, muitas vezes, né? Que é para aplicação de medicamento, ela vai ter que estar ligada a algum equipamento. Isso para ela se torna algo extremamente desconfortante. Então, esse desconforto a gente pode amenizar ele trabalhando com uma melhora na qualidade de vida. Eu preciso lembrar que aquele corpo que está ali, que aquela pessoa que está ali, ela se movimenta. Então, se ela se movimenta, eu preciso também proporcionar, enquanto profissional da saúde, atividades que levem ela a movimentar, que façam com que ela não se acomode em cima de uma cama. E é contagiante o barulho do riso, da gargalhada, do canto. Outro benefício da recreação na recuperação hospitalar é o entusiasmo que as atividades provocam, através das cores, do canto, provocando ali uma esperança de cura mais rápido. Então, precisamos sempre pensar na atividade e qual o benefício dela. Se ela vai trazer um benefício rápido ou não. Lembrando que nós podemos fazer atividade, por exemplo, hoje, e amanhã, quando a gente voltar para o hospital, o paciente já ter ido embora, já ter tido alta. Isso também tem que ser planejado. Então, eu não posso trabalhar com atividades aonde eu vou ficar buscando um benefício, buscando um resultado a longo prazo. Não, é de imediato. E aí, a gente precisa pensar como que eu trabalho, quais são as recomendações para eu trabalhar dentro do ambiente hospitalar. E aí vem várias, né, que são a alimentação espacial, a rotina, os equipamentos que estão ali instalados. Então, nós precisamos nos desdobrar naquele ambiente, nós precisamos ter recursos estratégicos para estar atuando ali. E aí, alguns autores apontam que várias atividades, elas devem ser reestruturada, reorganizada. E sempre o recreador hospitalar, ele precisa ter a habilidade da improvisação. Mas não é uma improvisação qualquer. Não é o improvisar pelo simples fato de ficar enchendo linguiça, de ficar passando tempo. Não é isso. A improvisação, ela tem que fazer parte do planejamento. Para quê? Para que o recreador, ao perceber que aquela atividade programada, ela não teve tanto sucesso naquele momento ali, como ela estava planejada, ele não ficar tentando massificar aquilo.
ele precisa buscar outros recursos. E aí é o que a gente chama de improvisação. Então, se eu entro, por exemplo, dentro de um quarto, onde tem idosos, eu entro num quarto onde a paciente é uma idosa e a acompanhante é uma idosa. Dependendo da brincadeira que estava programada, essas idosas elas não vão ter a liberdade, elas não vão se liberar para brincar, para ser contagiada com aquele momento. Não, elas vão se fechar. E aquilo que era para ser prazeroso se torna algo tenebroso, vamos usar essa palavra. Então eu preciso estar muito ligada aos sinais emocionais do paciente. E como que eu faço essa ligação? Através da expressão facial. Se ele está sorridente, se ele está triste, se ele está desconfiado. A criança, ela é, vamos dizer que, mais fácil para você chegar e colocar ela na brincadeira do que o adulto e do que o idoso. Porém, conforme o recreador vai atuando no ambiente, ele vai descobrindo formas de comportamento, de personalidade própria para chegar próximo dessas pessoas. Outro sinal também emocional que a gente fica de olho para ver se está dando resultado, se a atividade está agregando ou não, é a expressão visual. Essa expressão visual, ele está com um olhar triste, melancólico, de saudade, de dor. Então, eu preciso perceber, através desses sinais, qual é a recepção desse paciente naquela atividade, para eu ajudar e não atrapalhar. Expressões corporais, movimentos especiais ou total, com ou sem auxílio de equipamento. Por exemplo, eu chego numa enfermaria onde tem várias pessoas acamadas. Aí eu proporciono uma atividade que todo mundo tem que ficar em pé. Não é bem assim. Por quê? Primeiro eu preciso avaliar, eu preciso conhecer o meu público. Conhecendo o meu público, eu consigo organizar e, através da expressão corporal, avaliar se a atividade está sendo boa ou não. Expressão verbal. Se comunica com ou sem dificuldades. Interação. Responde aos apelos, fica apático, está em prontidão para brincar. Eu gosto muito de reforçar que a brincadeira, e nós vamos ver um pouquinho para frente, que é algo muito espontâneo. Ela sendo espontânea, eu tenho que deixar a liberdade do paciente de querer ou não. Porque se é algo que é imposto, o que é imposto não vai ser prazeroso. E aí eu quebro todo o contexto da recreação hospitalar. O que eu preciso? Eu preciso de um planejamento prévio. Esse planejamento prévio, eu preciso estar o tempo todo, constante comunicação com as pessoas que estão dentro do hospital. Quem são essas pessoas? As pessoas que trabalham no hospital. Então, para eu saber quais os públicos. E eu já falei da improvisação e reforço aqui. Recreador, ele precisa ter uma bagagem ampla de improviso, de atividades. Eu preciso estar atenta e mudar a atividade conforme o meu público que está ali. E o que é importante eu saber para eu montar esse planejamento prévio? Eu preciso saber o que é brinquedo, brincadeira e jogo. Porque a partir desses conceitos, eu tenho um planejamento, uma estruturação e um meio de avaliação coerente, com embasamento no teórico científico para atuar ali dentro.
Por isso que a gente reforça que muitas vezes quem não entende pode atrapalhar e não ajudar. Então, definindo o brinquedo. Brinquedo é um objeto que dá suporte à brincadeira. Ele pode ser algo pronto, ele pode ser representado como brinquedos estruturados e não estruturados. Os brinquedos estruturados são aqueles brinquedos que já vem pronto. Ele já meio que sugere o que a criança ou o que a pessoa, o indivíduo, vai fazer com ele. Então, peões, carrinhos, bonecas, algum tipo de brinquedo pronto, ele é considerado brinquedo estruturado. O brinquedo não estruturado são brinquedos, são materiais que tornam brinquedos e o indivíduo brinca com ele. Por exemplo, um lençol que vira uma capa de super-herói, um cabo de vassoura que pode virar um cavalo de pau, bem como ele pode virar uma espada, bem como ele pode virar outras coisas, pedras, caixas de papelões. Isso são brinquedos não estruturados, mas todos dão suporte à brincadeira. Brincadeira é uma atividade lúdica livre, ela é incerta, ela pode ser governada por regras e ela é caracterizada pelo faz de conta. A criança, ela brinca para ela poder, muitas vezes, expressar o que ela está sentindo. Então, quando eu estou dentro da recreação hospitalar, eu preciso também saber da brincadeira para que eu possa, do conceito de brincadeira, para que eu possa proporcionar ali um momento livre, um momento espontâneo. Essa brincadeira é algo intrínseco. Tem vários estudos que mostram porque a brincadeira ela está muito ligada com a ludicidade, com o lúdico. Tem estudos que apresentam que as pessoas que mais brincaram na infância se tornaram adultos com mais facilidade de lidar com situações adversas. Então, a brincadeira, e aí não necessariamente eu preciso do objeto brinquedo, estruturado ou não estruturado, para eu brincar. Eu posso brincar, fazer brincadeiras cantadas, brincadeiras de roda, a qual eu não utilizo nenhum objeto. Quando se trata de objeto, esses objetos em ambientes hospitalares, eles precisam ser bem conduzidos e respeitar as normas internas de cada ambiente para que possa estar trabalhando de uma forma segura. Então, eu tenho a brincadeira como um momento livre. Ela é uma interação da pessoa com o brinquedo e com outras pessoas. É um momento de imaginação. Eu, enquanto recreadora, posso dar estímulos para aquela criança hospitalizada, para aquele idoso hospitalizado, trabalhar com a imaginação. O idoso, por exemplo, a gente pode trabalhar contação de história, onde o recreador inicia uma história e o idoso vai acrescentando de acordo com as vivências que ele já teve na vida. Estímulo da criatividade, relação com o real. É comum em outros ambientes, quando você tem um contato maior com as pessoas, maior que eu digo, mais prolongado, você conseguir, por exemplo, na escola, você conseguir perceber através das brincadeiras o que está acontecendo na casa daquela criança. E muitas vezes no hospital, dependendo de como que essa criança chegou lá, por qual motivo,
né? Por exemplo, quantas vezes a gente escuta nos noticiários, né, que o adulto espancou a criança e a criança chega falando, o adulto chega falando que não foi ele que espancou, essa criança caiu, essa criança machucou. E no momento que você faz uma brincadeira, você consegue buscar realmente o fato ocorrido. Então, são situações a quais a gente tem vários subsídios, vários fatores aí, várias contribuições para estar trabalhando. O jogo, ele tem regras, ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Eles são atividades mais formais. Então, eu posso trabalhar com o jogo dentro do hospital? Posso. Eu posso trabalhar com jogo de memória, eu posso trabalhar com outros jogos que levem aquelas pessoas que estão hospitalizadas a desafios, a competições. E aí eu tenho jogos cooperativos e tenho jogos competitivos. Os cooperativos visam cooperação, todos ajudando todos. E os competitivos já, como o próprio nome diz, gera competição, gera desafios. Mas o mais importante para nós sabermos, para poder fazer o nosso planejamento, é que o jogo tem começo, meio e fim. Então, de acordo com as regras que ali já foram determinadas, e essas regras elas precisam ser determinadas antes do início do jogo, e no decorrer do jogo regra não muda, eu vou ter um início e vou ter um fim, diferente da brincadeira, que é incerta. A criança ela pode começar a brincar, de repente ela larga e não quer mais brincar porque perdeu o interesse. Então eu preciso entender de desenvolvimento humano, eu preciso entender que aquela criança que está hospitalizada, ela também faz parte de um ambiente escolar, ela também faz parte de uma sociedade, de uma cultura. Então, eu preciso entender de desenvolvimento. O que acontece na fase sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, para eu poder organizar as minhas atividades. Reforçando, nós temos ali um objetivo a atingir com o jogo. Ele apresenta uma evolução regular, que é o começo, meio e fim. Ele tem regras, tem final previsto. Brincar faz muito bem. Brincar dentro do ambiente hospitalar também faz muito bem. E agora a gente traz algumas sugestões de atividades que possam ser desenvolvidas dentro do ambiente hospitalar. Então, o contador de história para pacientes a partir de 5 anos, aonde eu vou estar estimulando a atenção, a criatividade, a expressão corporal, e aí cabe ao recreador dar estímulos e o próprio recreador ser muito dinâmico, para que essa história vai ganhando forma. E como que começa? Eu, enquanto recreadora, começo contando uma história e no meio dessa história os pacientes podem ir mostrando objetos e ou eu ou eles têm que ir colocando esses objetos na história até construir uma grande história nesse momento. Uma situação que pode ser feita é o uso do fantoche, o uso dos dedoches, para poder trabalhar mais ainda a questão de ligação de cores, de formas e tornar algo visível, mais chamativo. Outra brincadeira é a magia branca. Magia branca a gente pode trabalhar com crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos, idosos. Eu trabalho percepção, integração. Eu não preciso de nenhum material para fazer essa atividade. Essa atividade ela pode ter outra cor de magia, ela pode ser magia verde, preta, azul, amarelo. Depende do que tem dentro do ambiente. Então, a gente utiliza de recursos que estão dentro do próprio quarto, da própria enfermaria.
Personagens famosos para adolescentes, adultos, idosos, isso aí já requer mais um conhecimento dessas pessoas com a mídia, e hoje nós precisamos ter aí uma atenção, porque não dá para fugir mais dos efeitos tecnológicos, então o recreador ele precisa buscar recursos tecnológicos também. Então o recreador mostra uma sequência de imagens e depois ele volta com essa sequência e as pessoas têm que adivinhar e vai marcando ponto, é algo bem interativo, bem interessante para estar realizando. Tem o vôlei de cama, interessante porque, nossa, estou dentro de um hospital, não posso fazer nenhum tipo de esporte. Posso fazer um vôlei de cama, eu posso improvisar uma rede ali com um balão, com um barbante, posso usar um balão, e aí eu vou precisar de 2 aparadores de soro e eu monto uma rede e eu vou brincar com vou jogar vôlei com esse paciente e aí eu vou estar trabalhando movimentação, vou estar trabalhando a autoestima, vou estar trabalhando ali o sair da cama um pouquinho. É uma atividade que dá um resultado bacana que pode ser trabalhado. Festas temáticas, o recreador ele precisa estar atento a algumas situações. Por exemplo, Páscoa. Você vai fazer uma recreação na semana da Páscoa em um hospital ou no próprio domingo de Páscoa. Pode estar trabalhando com o tema Páscoa? Pode. Dia das Crianças. E aí eu tenho várias outras intervenções para trabalhar com festas temáticas. Eu posso trabalhar, por exemplo, dentro de uma sala de entretenimento, onde as crianças vão para lá para brincar, com festa fantasia, com festa do lenço na cabeça. Então, cabe ao recreador buscar toda a sua imaginação. Eu posso trabalhar com quem é o cantor ou o grupo musical. E aí, o que eu preciso? Eu vou precisar de um aparelho de CD, vou precisar de músicas, eu preciso saber realmente quem está cantando, para a gente poder não ter ali um desconforto, né? Principalmente com a criançada, que se você errar para eles, aí eles te pegam mesmo. Então, a gente precisa ter algo muito pronto, muito organizado. Mas também pode ser que o próprio recreador cante a música e ele tem que adivinhar qual música que é ou qual cantor que canta aquela música. Detalhes, que é uma atividade onde eu vou trabalhar muita memória, muita atenção. Então, eu trabalho ali percepção de olho, né? Percepção visual, percepção manual, tátil. Então, eu posso estar trabalhando com um jaleco incrementado de vários objetos. De repente, eu peço o paciente para fechar os olhos e eu troco os objetos de lugar no meu próprio jaleco. E aí, a criança ou o adolescente ou o idoso ou o adulto vai ter que adivinhar o que estava num lugar, o que trocou, né? Entra também os jogos dos 7 erros. E o mais importante é que brincar é tão importante quanto respirar. Se ele é tão importante quanto respirar, eu não posso deixar de brincar. Mesmo eu, adulto, mesmo eu já em situações que, como se diz, que a sociedade nos coloca de forma formal o tempo todo, eu preciso ter um momento para brincar. Eu preciso ter um momento para deixar a imaginação fluir. Então, o nosso convite para quem trabalha no ambiente hospitalar é que a gente seja mais humano, que a gente desenvolva mais a humanização nesse ambiente através das atividades recreativas. Fica o meu contato para quem tiver alguma dúvida, alguma situação em que eu possa estar ajudando, nós estamos à disposição. Muito obrigada.